Melânia Luz. Você já ouviu falar dela? Talvez você nunca tenha ouvido falar de Melânia Luz antes, mas ela dedicou a vida ao atletismo brasileiro. Hoje, 20 de novembro, o Globo Esporte vai falar dessa pioneira do esporte olímpico no Brasil. Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Boa tarde para você. Hoje é um dia de muita reflexão sobre nossos preconceitos, sobre nossas atitudes, para combatê-los e para combater o racismo. Daqui a pouco tem a reportagem com a história da Melânia Luz. Já já eu falo também do empate do Vasco com Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, né? E amanhã o Flamengo recebe o Coritiba. Jogo que o Premier transmite com exclusividade. Olha essas imagens. Jogadores chegando em seus carros para o treinamento após a eliminação na Copa do Brasil. Incrível lembrar que há um ano, no mesmo local, as imagens eram essas. 20 de novembro de 2019. 19 de novembro de 2020. Nessa temporada, o Flamengo imaginou criar uma hegemonia no futebol brasileiro. Mas no momento, é quase impossível pensar em algo assim. Aqui no Ninho do Urubu, a palavra da vez é reconstrução. Rogério Ceni não tem 2 semanas de clube. E nos 3 jogos com ele, pelo menos um erro capital contribuiu para os resultados ruins da equipe. A falha do goleiro Hugo contra o São Paulo. Na mesma pequena área, o gol perdido por Lincoln contra o Atlético Goianiense. E o pênalti cobrado por Vitinho no Morumbi. Mas ali precisaria de mais 2 gols para ter chances de se classificar. Eu acho que o torcedor, por mais magoado e sentido que esteja pelo resultado, ele tem que comprar esse time porque esse time deu muita alegria. O passado super vitorioso vai seguir na memória do torcedor. Só que essas boas lembranças parecem ter perdido o prazo de validade. Amanhã, o Flamengo, novamente desfalcado, recebe Coritiba. Pelo Brasileirão, nas últimas 4 rodadas, o time somou apenas 1 ponto. Às vezes acontece. Depois de uma boa festa, vem a ressaca. E no futebol, só com boas doses de vitórias, a dor de cabeça passa. Verdade. Já no Fluminense, a dor de cabeça do Odair Hellmann vai ser arrumar um substituto aí pro Dodi, né? Não teve acordo para renovar o contrato dele, que acaba em dezembro. E ó, até lá vai ficar só treinando, tá? Agora, um dos que podem ajudar é o experiente Nenê. Artilheiro da temporada e atleta mais experiente do elenco são algumas das credenciais de quem aparece tranquilo quando a situação aperta. Se você perde, acaba tendo sempre essas críticas ou desconfiança. Isso é uma coisa totalmente normal, a gente está acostumado com isso. Nenê assume responsabilidades no Fluminense e é direto em relação às ambições tricolores no Brasileiro. O Fluminense tem time para estar entre os 4 e entre os 4 primeiros. E ali 5º, 6º, mas é um time para brigar para a Libertadores com certeza. Nenê, 39 anos. Em 2 décadas de carreira, acumulou títulos, ganhou prestígio, virou referência. Nenê, 19. A cara e o jeito de menino não mudaram, não. Valeu, tricolores. Nenê, versão 2020. Mas bem que poderia ser de uma época muito mais antiga. Como de quando estreou profissionalmente, em 2000, pelo Jundiaí. Caraca, não, tá fazendo 20 anos aí. Para a torcida tricolor, um aviso importante. Vem de uma postagem de Nenê nas redes sociais. 20 anos de aprendizados, erros, acertos, derrotas e conquistas. Mas ainda não acabou. Contra o Inter, domingo, vai ter que liderar um time sem uma peça importantíssima. Dodi não joga mais pelo Fluminense. Segundo a diretoria, ele já teria sido negociado com um clube estrangeiro. Além disso, Michel Araújo, Nino e Egídio testaram positivo para a Covid. Nessa hora, no lugar das brincadeiras, um tom até professoral. Nos relançar de volta às dinâmicas positivas que estávamos no campeonato. Experiência sempre pode ajudar, né? No próximo bloco você vai ver como foi o empate do Vasco com Fortaleza. Aquele famoso, olha, o resultado foi ruim, mas poderia ter sido pior.
De volta pra gente falar do Vasco. O Vasco que tá só uma posição acima da zona de rebaixamento do Brasileirão, né? Isso porque empatou ontem com Fortaleza num jogo atrasado da 16ª rodada. Jogadores em silêncio fazendo um gesto que tem a força de um grito na luta contra o racismo. Um símbolo que também estava estampado no uniforme. Igualdade e respeito estampada na camisa do Vasco, um dos clubes pioneiros a aceitar negros jogando futebol. Autoriza o árbitro, saída para o Vasco, rolou a bola. O time vem trazendo preocupação, ainda mais depois de perder Benítez horas antes do jogo por causa de Covid-19. Já são 8 desfalques provocados pelo coronavírus. Não é fácil para mim gerir isto tudo, mas enfim, é o que é. O Vasco tinha a chance de pegar um elevador. Em caso de vitória, chegaria à 10ª posição na classificação e enfrentou um time que chegou ao jogo como o 4º pior visitante do Brasileirão. O problema é que o Fortaleza se sentiu bem à vontade no Januário. A equipe do Fortaleza ela teve um pouco superior do que a gente. Quando o Germancano cabeceou, o que aconteceu depois não empolgou muito. Encaixa Felipe Alves. A cabeçada do Bruno Melo foi bem mais perigosa do que a do Cano. Fernando Miguel! Reflexo puro! E diante da estátua do baixinho, o Romarinho, batizado José Romário por causa do ídolo vascaíno, também levava perigo ao Fernando Miguel. Cortou, disparou pra fora! O Fortaleza chegou a ter 67% de posse de bola. A gente está jogando dentro de São Januário, isso não é o bastante pro Vasco da Gama aqui dentro. Por isso o Vasco tentou equilibrar um pouco as coisas no segundo tempo. Mas só quem realmente esteve próximo de dar algum trabalho pro goleiro Felipe Alves foi o Gustavo Torres. Invadiu a área, bateu, espalma Felipe Alves! Chute forte era o que o Vasco tinha de melhor. Passe passa assustando o canhotaço do Léo Gil! A vida do Fernando Miguel, essa foi bem mais difícil. Quando segurou o Romarinho, o Bergson apareceu e ficou ainda pior para ele. Gigante Fernando Miguel numa defesaça! E o Bergson, atento, estava por perto quando o Andrei tropeçou na bola e o Fernando Miguel teve que se virar. Mas o Bergson também se atrapalhou quando o Fernando Miguel já estava longe e o gol ficou aberto. Ainda o Fortaleza, Tinga de canhota, desvia na zaga e vai embora. Bergson se enrola e o Tinga com a perna que não era preferencial. Com ousadia de anfitrião, o Fortaleza pressionou até o final, sem sucesso. E o Vasco saiu com uma sensação de alívio por ter segurado o empate como um visitante dentro da própria casa. Quando não se pode ganhar, não podemos perder. Vamos a fazer pontos. Enfim, há coisas positivas que temos que tirar desta situação para que isto vai ser competitivo até o final. É porque poderia mesmo ter sido pior, né? Esse empate entre Vasco e Fortaleza também é tema no podcast A Mesa. Hoje, fala ainda também da situação confusa ali fora campo, né? Eleição para presidente do Vasco. Está lá no ge.globo/mesa e nas principais plataformas de podcasts. Um clube em crise financeira no meio de uma disputa política com eleição para presidente na próxima terça-feira e na zona do rebaixamento. 5 pontos separam o Fortaleza, o adversário deste domingo, em 12º lugar, do Botafogo, penúltimo colocado, com um jogo a menos. Só uma vitória pode reduzir essa diferença, mas é exatamente o que tem faltado. Foram 3 derrotas e 2 empates nas últimas 5 rodadas. E o técnico Ramon Dias, que se apresentou na semana passada, ainda se recupera de uma cirurgia. Por enquanto, a equipe segue sob o comando do filho dele, Emiliano, que de tanto falar e gritar, que vamos nosotros, até perdeu a voz. E depois, desculpa. Mesmo rouco, a mensagem não poderia ser outra. Porque o grupo nos transmite essa tranquilidade, essa gana de reverter a situação. Então, nós estamos muito confiantes que o Botafogo vai conseguir um bom resultado e, sobretudo, vai haver uma mudança. Para começar a mudar, é preciso começar a vencer.
Já escalou seu Cartola? Ah, tá na dúvida de quem botar no seu time? Então, lá no site do Cartola tem umas dicas, baratinhas. E 2 vêm do Curitiba, que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Robson é o jogador com mais pontos acumulados fora de casa. E o Giovanni Augusto, segundo melhor meia visitante. Mais de 54 pontos acumulados. E os dois custam menos de 9 cartoletas. Tá valendo a aposta, né? Lembrando que a rodada começa hoje com Bragantino e Bahia. Mas esse jogo não vale pontos para o Cartola, tá? Boa sorte. Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares no século XVII. Nesse mês, a gente vem exibindo reportagens ligadas à questão racial no esporte. E hoje, a Denise Tomás Bastos mostra a história inspiradora da Melânia Luz. Melânia Luz dos Santos, nasci em 5 de 1928. Sabe, eu fui uma das primeiras atletas de São Paulo. As memórias passam pelas mãos de Wanda dos Santos, ex-saltadora que era companheira de pista e melhor amiga de Melânia. Desde 1946, até o falecimento dela, a amizade era grande, era enorme. Todo mundo gostava da Melânia. Não tinha quem não gostasse da Melânia. A Melânia era muito boa. Ela foi recordista brasileira, sul-americana, campeã várias vezes, nacional e continental. E o maior dela na história do São Paulo, na verdade, para a história do atletismo brasileiro, foi ser a primeira atleta negra que conseguiu índice para participar dos Jogos Olímpicos, em 1948, em Londres. The Olympic Games of London. 1948, Londres. Primeira Olimpíada após Segunda Guerra Mundial. 81 atletas compunham a delegação brasileira. E na equipe de atletismo, disputando os 200 metros e o revezamento 4x100, estava ela, Melânia Luz. A primeira mulher negra a defender o Brasil numa Olimpíada. Eu falava para todo mundo. Eu sou a primeira negra que foi à Inglaterra, conversei com a rainha. Falava. Ela tinha muito orgulho disso? Tinha. O esporte, né? O esporte em si, ela tinha muito orgulho. Ela levava muito a sério, ela viajou o mundo inteiro correndo. Ela, assim, sempre tirou do próprio bolso por diversas vezes para viabilizar as viagens, pagar passagem, hospedagem, para estar se inscrevendo nos campeonatos. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Melânia Luz antes, mas ela dedicou a vida ao atletismo brasileiro. Com quase 70 anos, viajou para a África do Sul para competir pela equipe Master do São Paulo. Técnica de laboratório, garantiu o sustento da família até se aposentar. Pena que os registros dessa trajetória sejam tão escassos, mas eles existem. Nossa, esse livro, todo mundo chegava aqui em casa para mostrar. Olha o livro como tá já. E tem várias pessoas, meus amigos, que já procuraram esse livro para comprar e não contam. O livro Mulheres Negras do Brasil foi lançado em 2006. Wanda e a amiga Melânia dividem um dos capítulos da publicação. Depois da Melânia, da negra Melânia, a segunda negra a viajar fui eu e a Daisy. Assim como Melânia, ela também militava e defendia os direitos dos negros no Brasil. A gente se defendia, porque a gente era negra. Como é que você não vai se defender? Tem que se defender. Emília lembra de quando acompanhava a mãe em reuniões que aconteciam na casa de Ademar Ferreira da Silva, primeiro bicampeão olímpico do país. Íamos formar um grupo de mulheres negras, né? Naquela época, isso daí tem uns 30, 40 anos mais ou menos. Nós íamos formar um grupo e a gente ia nessas reuniões, ficava debatendo. E eu falava assim, gente, o problema a gente já tem, vamos procurar solução, né? E foi daí que a gente viu que os negros começaram a galgar mais espaços, né? Depois delas, muitas e muitas mulheres negras brilharam defendendo o Brasil por todo o mundo. Portas que foram abertas por Melânia, Wanda e outras atletas que merecem todo o reconhecimento pelos seus feitos dentro e fora do esporte. Melânia morreu aos 88 anos, no dia 21 de junho de 2016, ano de Olimpíada aqui no Brasil. É importante o brasileiro ter essa noção da sua história.
respeitar quem veio antes e saber que se você está correndo, se você tem um índice, se você tem uma notoriedade dentro do esporte, seja o esporte qual for, muitos antes sofreram antes. Então é importante a gente valorizar e sempre lembrar, sempre os que vieram primeiro, eles têm que sempre ser lembrados para a história. Isso é importantíssimo. Para você saber contar até 1 milhão, você tem que saber contar 1 mais 1. Então isso é importante. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigado, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. E obrigada. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Obrigada, Melânia. Uma história inspiradora e lindamente contada pela Denise. Na terça-feira tem reportagem do Rodrigo Franco com vários especialistas